Cá estamos novamente para continuar o react da nossa amiga Cíntia Chagas, querida professora de língua portuguesa e conservadora. O acento diferencial, não sei se ela vai falar também, que era do para, né, para diferenciar para, né, de parar e para a preposição. E eu não achei meio nhé. Mas, enfim, é aquilo. Acento é um negócio que, de novo, é uma marca, é esqueci o termo, uma marca da língua escrita, né? Que na prática não vai fazer muita diferença na sua vida mesmo. E, de fato, quando você está lendo, não faz diferença, a pronúncia é igual, né? Então, você vai entender pelo contexto, né? Quando é veem ou creem, enfim, você não precisa ter aquele acento ali, Ah, meio tá? Eles desnecessário. veem a situação. Havia duplo reforma ortográfica, filho de Deus, e retirou esse acento circunflexo, Chora, ok? minha filha, Retirou. chora, Não existe mais, tá? chora, chora. Tá. Outra coisinha aí sobre esse acento. Ah, não vai O chorar. duplo O, ou voo, né? Saudade de um voo, no duplo O. E enjoo também. Ó, Hum, você que sabe, tá bom? hum. Maravilha, não há mais acento. Agora nós vamos falar dos acentos Ah, ela vai falar. diferenciais, tá? Como o próprio nome diz, o acento diferencial, Vamos ver se ele ela vai reclamar também. diferenciava uma Ela não palavrinha deu da opinião. outra. Dessa vez ela não deu opinião, né? Curioso. Tudo bem, deixa quieto. Como de me encher a paciência. Um acento, tá? Pra quê? Para diferenciar da preposição para, entendeu? Comprei tal coisa, este mais. Outro acento diferencial aí que caiu. Pelo. O pelo aqui, ó, do seu braço eu não tenho, né? Não tenho, não. O pelo, esse assim. Então, eu acho que vai muito do contexto. Eu acho que dá certo, sim, dá certo. Depois que eu, né, comecei a trabalhar com a reforma, depois que eu comecei a trabalhar com o idioma, depois da reforma ortográfica, eu meio que aceitei, porque na prática é só você ler, tá, gente? Se você tem o hábito de ler, você vai perceber que, na prática, não vai mudar muita coisa. Se você lê o texto e entende, ela vai falar de pelo, né? O pelo do corpo e pelo, preposição também. São duas funções diferentes, né? Duas palavras com funções diferentes. Então, é óbvio que dentro de uma frase você vai entender. No caso de para, verbo e para, preposição, dá uma confusãozinha às vezes, talvez uma frase mais complexa, mas mesmo assim, se você ler com cuidadinho, você entende. Vai por mim que você entende. Entende sim. É só você ler. Não tem, mas assim, para quê? Para de pelo do substantivo pelo, ok? Não tem mais acento, é tudo sem acento. Acabou. Tem mais acento não, tá? Eu acho péssimo. Eu gostava do acento diferencial, mas eu também sou uma pessoa mais conservadora, né? Ah, Então, enfim. que bom que ela fala, né? Que bom que ela deixa bem claro isso, né? E uma professora de idiomas, uma professora de línguas conservadora, para mim, é tão útil quanto uma dentadura numa minhoca. Pronto. Outro exemplo aqui de acento diferencial que não existe mais, da palavra polo. Sabe polo? Polo norte, polo sul? É porque você vai falar polo, né? Uhum. Polo, tá. Polo é bacana. Polo é uma palavra que significa o quê mesmo? Não sei. Pois é, havia acento para diferenciar de uma preposição antiga que era Para mim, a função do acento era muito clara. A função do acento é identificar uma sílaba tônica, ou no caso do acento átono, uma sílaba átona. Ai, meu Deus. Acento grave. Eu falei o quê? Bom, tem a sílaba, né, tônica, no caso do acento agudo, e acento grave para crase, para sílabas átonas. Enfim, para mim, é a única função, quando você tem que diferenciar a pronúncia.
Não tendo essa necessidade, e ela, né, daí mais um motivo, ela falou que a reforma ortográfica é para combinar, todo mundo escrever igual, todos os países de língua portuguesa escreverem igual. Não é necessariamente assim, né? É, até porque Portugal saiu perdendo nessa, né? Mas é por conta disso mesmo, para democratizar até dentro mesmo do nosso país. Enfim, o acordo ortográfico e reforma ortográfica, elas estão ligadas, mas são dois conceitos diferentes. Mas vamos lá, vamos continuar. Só que assim, de novo, função do acento é essa, você indicar quando uma palavra pode ter, você pode ter alguma dúvida na sílaba tônica. Qual a sílaba tônica? Ah, é tal. Ah, então eu vou colocar um acento aqui para a gente identificar. Porém, palavras são tão, né, as palavras que são bastante usadas, pelo menos, você vai saber onde é a acentuação, onde é a sílaba tônica. Então, você não precisa ficar colocando acento em todos os lugares que tem a sílaba tônica. Então, todas as palavras deveriam ter, né, com exceção das monossílabas, claro, todas as palavras deveriam ter acento, e não é o caso. Que era o polo, tá? Mas ninguém nem usa e tal, então você nem sabia Quem é antiga polo? que era para diferenciar de uma preposição antiga que era o polo. Que? Preposição polo? Preposição polo. Peraí, que essa agora eu tenho que procurar. Preposição, arcaísmo, vamos lá. Arcaísmo, preposição, polo. Gente, olha, boa, hum, pom, 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 pom. Preposição polo. Antiga. Meu Deus! Será que eu sou tão ignorante assim em português? Ah, pô, olha, a única coisa que eu imagino é. Peraí. Quando eu falo de polo, é o polo. No caso, verbo mais pronome. Eu não sabia de preposição, desculpa minha ignorância, minha senhora, mas estou por fora. E mesmo assim, e aí eu fico pensando, né? Eu trabalho dando aula já tem tempo. Não sou tão ruim assim, não, tá? Eu estudava direitinho para antes de dar minhas aulas, tudo, né? Antes de dar minhas aulas, saber o que eu tô falando, não saio dando aula de orelhada. Já tenho 25 anos. É. Aí, esse acordo ortográfico, acordo, senhora, ortográfico, vamos ver de quando é. Ele é de 1990. Eu não dava aula ainda, mas eu era uma nerd, né? Eu lembro que quando. Peraí, deixa eu ver só para ter certeza que foi isso mesmo. Novo acordo, eu acho ótimo que é novo acordo ortográfico. Essa reportagem é de 2023. E esse acordo ortográfico, ele é de 90. Tá. É, o acordo ortográfico, ele é de 1990, só que assim, aos poucos os países foram aderindo, né? E tava, né, para todo mundo completar o pacote em 2008, né? Mas vamos lá, 90. Em 90 ele foi redigido, né? Ele foi, enfim, pensado.
E aos poucos o pessoal foi aderindo. Aí eu te pergunto, da onde ela tirou esse polo? Quem é que usava polo em 1990? Ou antes de 1990? Galera, rapidinho, só um adendo. Eu procurei, eu falei, eu vou procurar saber de que negócio é esse de preposição polo. Não é possível que isso não tenha existido, que essa moça está inventando ou está, enfim, viajando aí. Por mais que eu tenha as minhas ressalvas em relação ao conteúdo dela, não acho que seja esse o caso. Mas vamos lá. Descobri que realmente eu não sabia, mas que tem um motivo para eu não saber, porque era português de Portugal. E essa palavra é a contração do pronome por e o artigo o, ou o, né, no caso. O. Por, o. Eu não sei em que situações, em que contextos especificamente, porque eu realmente não estou achando em lugar nenhum. E é isso. Existiu em Portugal, mas mesmo lá, na época da reforma ortográfica e do estabelecimento do acordo ortográfico, que desfez um monte de coisinhas também desnecessárias no português de Portugal, como aquela letrinha contracção, né, esse C de contracção, né, contacto também, né, caíram essas letras que não são pronunciadas. De novo, lembra que eu falei que para aproximar a língua escrita da língua que é falada? Então, com esse objetivo, esse polo provavelmente já não era falado, então ele não apareceu e perdeu o sentido ter um acento na palavra polo. Então, caiu o diferencial também para polo. Então, é isso. Vamos voltar para o vídeo, então, para o React, que tem mais coisa. Mistérios misteriosos. Deixa pra lá. Tá? Mas ninguém nem usa e tal, então você nem sabia disso, enfim. Olha, Polo Norte não tem mais acento. Não tem mais acento. Tá Palavras, ótimo. esse acento Tchau. são o tal do por, né? O por verbo. Eu vou pôr. Eu vou pôr o copo. Decorar isso tudo? Vai. Mas como que a gente decora? Consultando, Você vai ter que tá? decorar? Ó, peraí. Não caiu. Por exemplo, sei lá, ok? Ok, maravilha. Cíntia, eu vou ter que decorar isso tudo? Vai. Mas Vai ter que decorar isso tudo? Não, não. Você vai ter que usar essas coisas. Gente, língua é uso, pelo amor dos deuses. Língua é uso. Você não vai decorar regra que você não vai aplicar, chuchu da minha vida. Você não vai decorar uma regra que você não vai precisar aplicar na sua vida. Entenda isso de uma vez por todas. Escuta o que a titia está falando, tá? Esta pessoa, esta senhora, ela precisa, também não precisa mais, né, decorar, porque existe internet para isso. Ela pode olhar aqui, pegar o celularzinho dela por baixo da mesa e consultar rapidinho e dizer que ela sabia daquilo ali. Não estou dizendo que seja o caso. De repente, ela é uma enciclopédia ambulante. Não duvido nada. Porque tem pessoas que têm uma memória muito boa, mas todo mundo é obrigado a ter memória boa? Não. Você precisa o quê? Usar. Como é que usa? Lendo, escrevendo, usando a língua, falando com as pessoas. Usa a língua. Usa. É a melhor forma. Principalmente ler. Vai ler. Mas vai ler coisa decente, tá? Não vai ler esses jornais aí que ela provavelmente lê, não, tá? Muito cuidado. como que a gente decora? Consultando, sabe? De tanto. Mas, assim, para começar, você precisa ter interesse. Se houver Se você não aprendeu, é porque você não tem interesse, tá, seu lixo? É isso que ela tá falando. Você não aprende português. Você não aprende português. Por que que você não aprende português? Porque você não tem interesse. Legal, né? interesse da sua parte, do tempo, e se for o caso, Aí, então, o que ela tá dizendo é o seguinte, de novo, né? Você tem que ter interesse. Se você não tá aprendendo, é porque você não tem interesse. Então, assim, tenha interesse, que automaticamente, né? Você vai buscar as fontes e vai consultar, como ela mesma fala, e aí você vai aprender. Não é assim que funciona. Você pode ter todo o interesse do mundo. Se você não for
uma pessoa capaz de decorar coisas, tipo eu, por exemplo, eu não decoro, não adianta. Você vai dar com a minha cabeça na parede, aí acho que vai piorar, né, a situação, mas eu não decoro. Eu nunca fiz isso. Nem na época que você era obrigado a fazer quando não tinha internet. Agora com internet, meu amor, é mesmo que eu não decore nada. Sabe quantos autores eu sou capaz de citar? Quantos trechos de livros? E olha que eu leio mais do que o Haddad, se bobear. Eu não consigo citar autores igual né, esses intelectuais aí fazem. Isso quer dizer que eu não saiba? Isso quer dizer que eu tenha menos valor? O meu conhecimento tenha menos valor do que o conhecimento de qualquer outra coisa? E a minha capacidade de raciocinar em cima daquilo que eu ler? Fica como? O que pesa mais, né? É a capacidade de decorar essas coisas ou a capacidade de indagar sobre essas coisas? Eu tendo lido há muito tempo, ficado na minha memória, por algum motivo, ou eu não lembrando e pegando de novo. Estou com um livro aqui para ler, tô gravando outro vídeo, estou com um livro aqui que eu já li há anos, mas eu estou lendo de novo. É porque eu não tenho interesse? Não, é porque eu tenho um HDzinho. Minha galera já está na época do SSD. Paciência. Caso, né, filho de Deus? E aí você vai ter meios, Mania de. Tem um termo para. Né, no marketing digital, esse termo de. Ai, esqueci. Comunidade, né? Você criar comunidade. Ela toda hora chamando o povo de filho de Deus me irrita. Deixa eu tirar esse close caption para eu não ficar vendo. mecanismos para, Ai, com o tempo, você e tava o tempo todo no close caption. utilizar a reforma Mas eu tô ortográfica e ouvindo e parar tô de vendo falar filho de Deus. bobagem, escrever bobagem por aí. Ó, bobagem é. Ou a reforma. Mecanismos para, Presta atenção. com o tempo, você internalizar a reforma ortográfica e parar de falar bobagem, escrever bobagem por aí. Aí sabe o que vai acontecer? Daqui uns 10, 20 anos, vai ter outra reforma ortográfica. Inclusive, é uma das queixas quando as pessoas souberam, né, desse acordo, porque esse acordo, como eu falei, né, a reforma já tinha sido feita há muito tempo. O acordo ortográfico, quando quando o pessoal começou a fazer reportagem direto, tal, o pessoal começou a encher o saco. Vou ter que aprender tudo de novo. Eu já sabia. É, a ideia é essa. A ideia é você ver o que é o padrão. Só que vai mudar de novo. Vai mudar, não é por nada, não. É simplesmente porque a língua é uma entidade viva, é uma coisa viva. Ela está na boca, literalmente está na boca do povo. São as pessoas que transformam. E é isso que mata os conservadores. E é isso que faz isso virar a língua culta, a norma culta, virar um instrumento de segregação e de luta de poder. E você luta pelo poder. E se você não fala do jeito que eles dizem que você tem que falar, né, a norma culta, você não é digno, você não é uma pessoa, você é um cidadão de segunda classe. E essa segregação que se faz pela língua é cruel, porque junto com isso vem a própria educação que não ajuda, que não forma, que não dá nem a condição da pessoa decorar as regras, para poder ter alguma chance de se comparar. Ela vai ter que se conformar em falar bobagens, como esta digníssima senhora está falando. É o termo que ela usou, né? Outro acento diferencial Falar bobagens, não foi isso que ela ortográfico e falou? parar de falar bobagens. Falar bobagens, quer dizer, a pessoa não está falando português. Por isso que muita gente fala, não sei nem falar português, que dirá inglês, francês, blá, blá, espanhol. Por causa de pessoas como essa senhora aí, que fica falando que as pessoas falam bobagens ao invés de falar o idioma delas, o idioma que é delas, que pertence a elas, porque elas aprenderam a falar desde que nasceram. Pera lá, né, minha amiga? Não é assim que a banda toca. Escrever bobagem por aí. Outro acento diferencial que continuou. Hoje, Deus. Notando? Não, não tô. Então, dê uma pausa agora. Pegue seu caderno
facultativo. Tá anotando as regras que tem em qualquer lugar da internet, mas que como ela tá falando de um jeito engraçadinho, te chamando de filho de Deus, e dizendo que você fala bobagem se você não seguir as regras que ela está dizendo, perdi o fio da meada. Deixa eu falar. Esse caso facultativo não entra na minha cabeça, que é o da palavra forma. Sabe forma de bolo? Pão de Ah, não entra. forma. Vai lá, vai lá. Você pode colocar o acento se você quiser ou não, entendeu? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Chuchuzinha, escuta aqui. Lembra que eu falei lá atrás que tinha um uso específico, no meu entendimento, tem um uso específico para os acentos? Esse é o caso. Então, se eu tirar o acento, automaticamente essa palavra se transforma na palavra forma. Então, em algumas situações, sim, é necessário. Por quê? Por que é necessário? Porque forma e forma, ambos são substantivos. Ok, forma, né? A forma da água. E existe forma. Então, nesse caso, sim, para se evitar um equívoco que talvez nem aconteça pelo contexto, né? Existem casos em que você vai usar forma, em que você não necessariamente daria para usar forma, você vai colocar o acento. Então, não é assim, vou usar se eu quiser. Não, pera lá. Você usa, o ideal é você usar o tempo todo em que você estiver falando de forma, a forma de bolo, por exemplo. Mas se tiver com preguiça, não coloca. Só que assim, saiba que a sua, a sua frase, o seu texto pode ficar ambíguo. Ok? Combinado? Combinado. Para diferenciar de forma. Tanto faz. Então, a forma de bolo, o pão de forma, tanto faz. Ela falou o Acento quê? se você quiser. Pão Você de viu? Você viu que ela falou, usa se quiser. Olha a coerência da pessoa. Parece que ela está gravando isso assim. Conforme ela vai falando, conforme ela vai gravando, ela vai falando, ela vai criando o texto, né? forma. Você pode colocar o acento se você quiser ou não, entendeu? Para diferenciar de forma. Tanto faz. Então, Tá vendo como é que ela joga as coisas assim? Isso fica claro, assim, que é uma pessoa que de repente não lê muito, né? Não sei. Posso estar fazendo um mau julgamento dela aqui. De repente é uma pessoa muito culta, lê bastante. Culta, lê bastante. Enfim, a gente associa muito esses dois, né? Mas bem se vê que é uma pessoa. Falta a base para ela ver lá na frente, sabe? Quando a gente dirige, que a gente vê dois, três carros à frente, ela não está vendo isso conforme ela vai falando. Então, ela vai falando essas coisas meio que sem pensar. E aí sai um negócio desse. a forma de bolo, o pão de forma, ele só vai ter acento se você quiser. É facultativo. Olha, gente, olha, isso aí confunde a gente demais, sabe? Não é coisa de Deus, não. Outro adendo, rapidinho, não vou nem gravar vídeo, é bem rápido mesmo. O lance do facultativo, ela ficou aí reclamando, mas deixa a gente muito confuso. Cara, se é facultativo, usa. Usa. Ponto facultativo, você vai trabalhar? Não, né? É opcional, então você faz aquilo que faz mais sentido para você. Se faz sentido para você colocar esse acento para diferenciar, coloca. É mais fácil do que você ter uma regra fixa, inflexível, que por acaso você desconhece e você acabar não usando e ser condenado por estar usando. Não, melhor ainda, é facultativo. Você usa, beleza. Você não usa, beleza também. Pronto. Nada de confuso nisso. Entendeu? Por isso que você precisa de mim. Não tem muito sentido. Por isso que você precisa dela. Por isso que você precisa dela, para você ver o quão ignorante, o quão insignificante é a sua forma de falar e quanto ela é a maravilhosa, que sabe tudo de língua. Hoje eu tô afim de pôr um acento. A pessoa vai lá e põe um acento. Não, hoje eu não tô afim. Não põe. Pelo amor de Deus. Loucura. Então vamos a outra. Vocês já fazem isso? Você já, não é? Como é? A palavra que ela inventou? Qual foi? Bintiniano? Sei lá. Bintiano? Enfim. Vocês já não fazem isso? Por que a gente vai se furtar o direito de
escolher se vai colocar o acento circunflexo ou não. Pelo menos a gente ainda pode colocar o acento circunflexo, meu amor. Pior é para que não, se colocar para com acento, vão te taxar de pré-histórica.